Evangelho de João, capítulo 3, do verso 16 ao 18. A mensagem de hoje: o amor de Deus perdoa os seus pecados, mas você assume as consequências. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem nele crê não será julgado. Quem não crê já está julgado. Esse verso é muito poderoso, vai abrir muito o seu entendimento nessa noite. Você vai entender nessa noite, olha aqui para mim: pecado é pecado, perdão é perdão, consequência é consequência, Deus é Deus e o homem é homem. Você vai aprender com profundidade o amor de Deus por cada um de nós, e você vai aprender também que quando nós pecamos, o amor de Deus nos perdoa. O amor de Deus nos perdoa. Porém, tem as consequências. Lucas, vem aqui, traz o Raulzinho para mim. O Lucas vai trazer o filhinho dele, o Raul, em nome de Jesus, e eu vou fazer uma ilustração aqui para você poder entender. Pessoal, eu estou com o Raulzinho, quantos meses, Lucas? Eu estou com o Raulzinho, 4 meses no colo. Olha como é simples de vocês entenderem. Simbologia: eu simbolizo Deus e ele simboliza meu único filho, Jesus. O Lucas representa a raça humana. E aí eu vou ter uma conversa com o Lucas. Lucas, é o seguinte: por causa da queda de Adão, você é extremamente pecador. Você não teria salvação, você iria para o inferno. Do inferno você iria para um lugar muito pior, e você ficaria lá toda a eternidade. Mas tem o seguinte: eu te amei mesmo sem você me conhecer primeiro. Eu te amei, e eu vou dar o meu único filho. Você tem noção do que é isso? Dar o único filho? Eu vou dar o meu único filho para você, por você. Eu vou dar ele por você. E o meu filho, se você acreditar no que eu estou fazendo por você, se você acreditar no que eu estou fazendo por você, vai ser perdoado todos os pecados que você já cometeu, todos os pecados que você está cometendo, e todos os pecados que você vier a cometer. Todos serão perdoados. Passado, presente e futuro. E a única... Isso é por causa do meu amor. Por causa do meu amor. Só que tem uma coisa: se você não acreditar no que eu estou fazendo, que eu estou dando meu filho para você, e por você, o que vai acontecer? Então, você vai ser condenado. É o que vai acontecer. E se você receber meu filho e depois deixar de acreditar, você também vai ser condenado. Então você precisa crer no meu filho e continuar crendo no que eu estou fazendo por você. É exatamente isso. Aí ele vai crescer no meio de vocês, ele vai pegar uma idade adulta e ele vai morrer por vocês. E ele vai ressuscitar. Quando ele ressuscitar, é declarado mais profundamente tudo isso que é concretizado tudo isso que eu falei. O meu filho foi dado por vocês, e agora quem acredita nisso se torna também meu filho. E aí o meu filho, que era unigênito, agora se torna o primogênito, porque vocês o aceitaram, e é assim que é a salvação. É unicamente pelo amor e pela graça. Então, recebe aqui o meu filho. Tchau, Raulzinho. Tchau, Luquinhas. Obrigado. Ai, meu braço. E aí o que acontece? Deu para vocês entenderem como é simples? Eu acho simples. Eu acho simples de entender. Lógico, com a ajuda do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não entende. Então é isso que Deus fez. Eu simbolizei Deus. Ele deu o único filho dele para morrer por todos aqueles que nele crê. É aqui que entra o amor. Então Jesus, ele vem
para perdoar os pecados que você cometeu, os que você está cometendo e os que vocês vierem a cometerem. O Senhor já perdoou. Porque se Jesus só perdoasse os pecados passados e presentes, o sacrifício dele seria invalidado. Mas Jesus, ele não perdoa só os pecados passados e presentes. Ele perdoa também os pecados futuros que nós cometeríamos. Agora, por favor, entende bem, porque aqui vai melhorar ainda mais essa questão do amor de Deus, você vai entender com mais profundidade. Mas escuta bem uma coisa, eu não estou aqui dando nenhuma legalidade para você sair daqui hoje fazendo um monte de pecado. Eu não estou aqui motivando você a fazer nada que é errado. Porque, então Jesus vai perdoar meu pecado, então está perdoado, tal. Se eu cometer um pecado, por exemplo, se eu perder minha virgindade sem me casar primeiro, se eu perder a virgindade, se eu me afundar na pornografia, eu já descobri que Jesus vai me perdoar. Eu não estou te dando legalidade para você fazer isso. Eu estou explicando para você esse texto, que é pela fé. Aquele que crer, não é aquele que mudar, que for transformado, é aquele que crer será salvo. O Paulo escreve Romanos capítulo 8, e a partir do 32 ele diz assim: porque eu estou certo, que nem a fome, nem a espada, nem os principados, nem as potestades, nem o que há por vir, nada vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Todo o amor de Deus, Ele colocou dentro de Jesus e deu por nós, sem merecermos. É isso que chama graça. Nós não merecíamos. E essa graça só é graça e só é completa se o Senhor perdoasse também os nossos pecados futuros. Por isso que seria graça, se Ele também perdoasse todo pecado futuro. Então não tem nenhum pecado que você cometa que Deus olhe do céu e fale assim: poxa, olha, me surpreendeu, eu não imaginei que você ia fazer isso não, hein, minha filha? Você me surpreendeu, hein, meu filho? Poxa, tanto que eu investi em você. Nenhum pecado nosso pega Deus de surpresa. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo por nós foi completo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, eu amo esse verso, Hebreus 10 verso 14, diz assim: com um só sacrifício, que é o de Cristo, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então Ele aperfeiçoou o nosso espírito para sempre, e agora Ele está aperfeiçoando a nossa alma até a vinda do Senhor. Por isso que em Filipenses 1:6, e aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até a vinda do Senhor. Então o que acontece? O perdão, o amor de Deus cobre os pecados passados, os pecados presentes e os pecados futuros. De quem? De todos que aceitam a Jesus e estão firmados em Cristo. Agora, aqueles que não aceitam, qualquer amigo nosso, qualquer familiar nosso, que ouviu falar de Jesus e não aceita Jesus, está aqui no verso 18. E aquele que crer não será condenado. A condenação aqui é do fogo eterno, tá? Do juízo final lá. Aquele que crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Qualquer amigo, familiar nosso que não crê em Jesus como nós estamos crendo mediante o Evangelho, já está condenado. Ele só sai da condenação se ele aceitar Jesus. Ele não vai ser condenado, ele já está condenado. Outro grupo que entra na condenação é aqueles que um dia aceitaram Jesus, pegaram Jesus, mas eu não acredito muito nisso não, e deram as costas e abandonaram a Cristo. Esses também vão ser condenados. Por quê? Porque o amor de Deus por nós, o ousado amor, como nós vamos cantar daqui no finalzinho, o amor de Deus por nós só completa-se em quem? Em Cristo. Romanos capítulo 8, estou certo que nada nos separará do amor de Deus em Cristo. Então quando a pessoa abandona Cristo, ela abandona o único que poderia perdoá-la e livrá-lo da condenação.
Aí você vai falar, pastor, o senhor está querendo dizer que quando uma pessoa abandona a fé, larga de estar com Cristo, ela está abandonando a fé, ela está deixando de ser perdoada e passando para a condenação? Exatamente. A Bíblia diz no livro de João que todos aqueles que aceitarem a Cristo precisam agora ligar-se ao corpo de Cristo. E qual que é o corpo de Cristo? A igreja. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Então não tem como você estar em Cristo se você não está no corpo, é balela. Aprende isso, não tem. A não ser que você mora numa fazenda, mora num sítio, você trabalha em uma condição que você não pode estar direto na igreja. É uma outra coisa. Mas se você pode estar na igreja e você não está, igreja mesmo, isso aqui, tá? Igreja, congregação, estou falando. Que aqui que é o corpo, nós somos membros. Então quando você não está reunido no corpo, automaticamente você está invalidando o sacrifício de Cristo por você. Então você está saindo do perdão do passado, presente e futuro e entrando para condenação. É essa a grande verdade. Essa a grande verdade. Por isso que eu sempre digo para vocês, aconteça o que acontecer, faça o que você fizer, mas não saia da presença do Senhor. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde o amor dele transforma você. Mais cedo ou mais tarde o amor dele muda você. Agora, se você sai da presença de Deus, você começa então a esfriar. Até que você chega um momento que você fica desligado do Senhor e invalida a única coisa que poderia te salvar. Aí você vai dizer, pastor, o senhor falou de pecado, mas o pecado ele não tem que ser arbitrário, tipo assim, eu não queria, mas eu cometi. Irmãos, vamos falar a verdade, vamos parar de pataquada, que a gente fica vendo as pessoas falar assim, o pecado tem que ser arbitrário, porque senão é uma outra conversa, senão a conversa de perdão com Deus é mais difícil, e tal, e tal. Irmão, pecado arbitrário é aquele que você não queria, mas cometeu. De cada 10 pecados que as pessoas cometem, só um é arbitrário. Só uma pessoa falou assim, eu não queria, quando eu vi eu fiz. Desde a queda de Adão, o Adão sabia que não podia comer o fruto. O que o Adão fez? Comeu sabendo. O Davi sabia que não podia mexer na marmita do Urias, na Batseba. Mexeu sabendo. Mas mesmo assim, o Adão foi perdoado, a Eva foi perdoado, o Davi foi perdoado. Então Deus, o amor de Cristo, o amor de Deus manifestado em Cristo, perdoa os pecados que você fez arbitrariamente e perdoa os pecados que você faz propositalmente. Pastor, mas desse jeito parece que vai ficar fácil para a gente pecar. Vai nada, meu filho, porque depois você vai ter que assumir a consequência. Isso que é a questão. Então essa mensagem é dividida em duas partes. A primeira, entenda o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. É independente do que você fez, do que você está fazendo, ou do que você vai fazer. O amor de Deus, ele não funciona assim, ó. Olha, Rosa, enquanto você estiver fazendo o que é certo, eu te amo. Se você começar a fazer o que é errado, eu vou matar você, Rosa. O amor de Deus não é isso, porque aí o amor de Deus seria condicional. O amor de Deus, ele é incondicional. Sabe o que isso quer dizer? Deus decidiu amar a Tânia. Antes da Tânia existir, Deus decidiu, vai nascer uma moça, uma mulher, ela vai chamar Tânia, e o meu amor por ela é incondicional. Independente do que ela fizer, eu a amo. Eu sei que isso é louco, gente, mas é assim. Isso é amor incondicional. Independente do que ela fizer. Por isso que aqui em João, capítulo 6, verso 37, diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Nenhuma. Veio até a mim, eu não lanço fora. Agora, se sair de mim, aí é que nem a história do filho pródigo. É ele que quis sair. Aí não tem nada a ver comigo. É ela que quis sair, é ele que quis sair. Agora, enquanto está comigo,
Enquanto estiver comigo vai ter esperança, porque o meu amor está sobre eles incondicionalmente. Põe na sua cabeça, é incondicional. A Bíblia diz em Isaías 54, verso 8 e 9: por um momento virei meu rosto contra ti, por ira, mas com misericórdia eterna me compadecerei de você. Aqui Deus falando que ele estava bravo com Israel. Diz assim: por um momento, por causa da minha ira, por causa do que você fez, eu virei meu rosto contra ti. Mas depois eu voltei-me novamente para ti, e agora com misericórdia eterna. Sabe o que é misericórdia? A palavra córdia é de cardio, de coração. Mise de misericórdia, miséria. É pegar o coração de Deus e colocar na sua miséria, porque nós somos miseráveis. Sabe o que é compaixão? É sentir a dor que o outro sente. Então Deus tem compaixão de nós, Deus tem misericórdia de nós, e Deus nos ama incondicionalmente. Ele deu o filho dele pelo Fábio, ele deu o filho dele pela Camila, ele deu pela Raniela, ele deu por mim, ele deu por todos que estão aqui, incondicionalmente. Qual é a única condição? Incondicionalmente a questão de ficar permanente, eterno com o Senhor. Mas o que nos liga dentro desse incondicionalmente do amor de Deus? Se você crê em Jesus. Acabou. Creu em Jesus, recebeu o amor incondicional. Creu em Jesus, agora você frequenta uma igreja, une-se ao corpo, e agora ligado nesse corpo, você está ligado ao cabeça, e aí você recebe e vive dentro desse amor. Mas isso é pecado, perdão é o perdão, Deus é Deus para amar incondicionalmente, o homem é homem para ser cheio de falhas. Agora tem as consequências. Deus perdoa? Perdoa, mas fica-nos as consequências do que fazemos de errado. E é aqui que a porca torce o rabo, é aqui que a cenoura come o coelhinho. Porque quando eu comecei a mensagem falando que Deus nos perdoa através de Cristo, dos pecados que praticamos, dos pecados que estamos praticando e dos pecados que viermos a praticar, passado, presente e futuro, alguém maldoso vai pensar assim: então se é assim, glória, tudo pela graça, então eu posso aprontar que Deus vai me perdoar. Tá, apronta. Mas o senhor falou que Deus ele perdoa os pecados condicionais e os pecados propositais e os pecados arbitrários. Deus perdoa de tudo que a gente perdoa. Ele ensinou: se alguém pecar contra ti, perdoa no dia 70 vezes 7. Ele disse: nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Ele disse: com cordas de amor eu te prendi. Ele disse que nunca nos abandonaria. O amor incondicional. Agora tem as consequências. E as consequências é que são doídas. Porque o amor de Deus é incondicional. Só que as consequências ficam altas, ficam caras demais. Separei algumas, que elas podem se manifestar de várias formas. As consequências do pecado que Deus te perdoou, as consequências podem ser várias. A pessoa pode receber pelo pecado dela a consequência da sua consciência a acusando o tempo todo, da sua consciência o acusando o tempo todo. Irmãos, coisa violenta é a nossa consciência. Eu vou repetir. Coisa violenta é a nossa consciência. E você conhece ela muito bem quando você deita sozinho a tua cabeça no travesseiro e você reflete sobre as coisas erradas que você está fazendo. Você sabe muito bem do que eu estou falando. A consciência é terrível. Pode sorrir, pode brincar, pode dançar, pode gritar, pode espernear, pode ficar louco, mas a consciência fica lá, pim, 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 mostrando que alguma coisa não está certo. A consciência é uma faculdade da nossa alma, é uma
partezinha, um departamento que tem dentro da nossa alma, que ela só faz o seguinte: aprova ou reprova o que você faz. Aprova ou reprova o que você está pensando em fazer. Sabe quando você pensa em tomar uma determinada atitude e alguma coisa aqui dentro de você começa a dizer: mas isso vai dar ruim. Como diz o jovem hoje, vai dar ruim isso. Se eu fizer isso, vai dar ruim. É que a tua consciência entendeu o que você está pensando e já acusou. Pim, pim, ruim, 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 ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Aí você não resiste, vai e faz o que a tua consciência estava falando que ia dar ruim. Aí você vai, você faz, você esconde. Aí piora a consciência, depois que você faz, a consciência faz ruim, 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 ruim. Ela começa assim, você está pensando em fazer, a consciência começa ruim, 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 vai dar mal, vai dar problema, vai dar BO, vai dar zica, vai, tudo que você pensar vai. Aí você vai e faz. Quando você fez, a consciência acelera. Ruim, 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 zica, 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 zica. Aí as pessoas te perdoam, Deus te perdoa, mas a sua consciência fica lá, te perturbando, te incomodando. A consciência é terrível. Você sabia que o apóstolo Paulo viveu um momento de consciência muito terrível? De cada 10 historiadores, 9 acreditam que o espinho, e eu acredito nisso, ensino vocês, que o espinho na carne de Paulo, que ele fala lá em 2 Coríntios, o espinho na carne de Paulo, 2 Coríntios 12, não era uma cegueira, uma doença. Poucos teólogos acreditam nisso. O espinho que Paulo diz na carne, que era uma força de expressão, o Paulo diz o seguinte: eu pedi 3 vezes para Deus me tirar esse espinho na carne. Porque o Paulo, ele matou muitos cristãos, ele vivia a lei, era um homem de Deus, vivia a lei, não acreditou no Messias Cristo e começou a matar os cristãos. Depois ele se converte. Quando ele se converte, ele faz assim: ai, 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 matei um monte de gente inocente. Matei um monte de gente inocente. E ele pregava como ninguém. O Paulo mandou um morto levantar, o cara ressuscitou. O Paulo falou para um cara firmar nos pés, o aleijado pulou, ficou firme na hora. O Paulo fez coisas tremendas. Só que a consciência dele dizia: você matou gente inocente, você matou gente inocente, você matou gente inocente. E ele dizia: essas acusações ficaram tão fortes que eu percebi que era um mensageiro de Satanás, piorando a minha consciência, me deixando mais para baixo ainda. E eu falei: Senhor, tira isso de mim. E Deus falou: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E lá ficou Paulo, convivendo com a consequência do pecado que ele tinha cometido, convivendo com a consciência dele, doendo, fazendo ele lembrar das crianças, mulheres e homens que ele matou só porque tinham aceitado a Jesus. Às vezes, você olha alguém assim, aí o cara aprontou, pecou e está lá rindo. Não se engane não, porque só Deus sabe como é que está a consciência dele. Aquela mulher aprontou, parece que não aconteceu nada. Aquela pastora pecou, parece que não aconteceu nada. Só Deus sabe como está a consciência dela. Só Deus sabe como está a consciência. Então, primeiro, a consciência, ou melhor, a consequência de uma consciência pesada. Segunda consequência do pecado: pode gerar morte. Sansão, o grande homem de Deus, o camarada que estava acabando com os filisteus, mas o camarada que era mulherengo, o camarada, como diz a gurizada dias de hoje, o pegador do momento, pegava mesmo, pegou a Dalila, ficou cego, cortaram a força dele. Sansão foi salvo. Você já parou para pensar que Sansão foi salvo? Foi. Sansão foi salvo. Só que antes dele ser salvo, lembra como é que Sansão morreu? Sendo motivo de chacota
motivo de zombaria, ele virou o palhaço daquela época para os filisteus, colocaram ele numa arena e todo mundo começou a zombar dele porque ele estava cego, até o momento que ele se apoia em 2 colunas, a força dele cresceu, o poder dele voltou, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O perdão de Deus e o amor de Deus estava sob Sansão. Deus o perdoou, devolveu para ele o poder, mas qual foi a consequência? Morreu, e morreu feio. Porque ali ele disse o quê? As últimas palavras dele: Senhor, me perdoe e deixe-me vingar por pelo menos um dos meus 2 olhos que eles me cegaram. E ele termina dizendo: que eu morra junto com os filisteus. Aí ele empurra aquelas colunas, o estádio cai e ele morre soterrado. É mole uma coisa dessa? A consequência, o amor, ele te perdoa, você vai para a glória, afinal de contas você creu em Jesus. Só que as consequências pode te deixar com a consciência pesada. A consequência pode até gerar morte. Pode até gerar morte. A consequência pode também gerar, sabe o quê? Enfermidades, tragédias. Teve uma pessoa que Jesus curou e perguntaram para ele, João capítulo 9: mestre, quem pecou para que esse homem estivesse assim? Ele ou os pais dele? Aí Jesus falou: não, nem ele pecou, nem seus pais. Ele está assim para se fazer nele as obras de Deus. Já teve outra pessoa que Jesus curou, e depois que Jesus curou, Jesus disse: agora vá e não peques mais, para não te acontecer coisa pior. O que Jesus estava dizendo? Um estava doente, não era por causa de pecado. O outro estava enfermo, era por causa de pecado. O Senhor o camarada conhecia Deus, que ele era de Israel, mas entrou numa vida de pecado, e nessa vida de pecado, ele ficou enfermo, teve um problema de saúde. Consequência. A consequência do pecado pode fazer a pessoa adoecer. A consequência do pecado pode fazer uma pessoa participar de uma tragédia. Marcou bobeira, se envolveu com traficante. Marcou bobeira, se envolveu com bandido. A menina estava na igreja, estava firme, se envolveu com um cara mau caráter. Aí o cara destruiu o emocional dela. Consequência. E assim por diante. As consequências podem ser de destruir casamento e de destruir família. Lembra de Davi? Davi adulterou com Batseba. Quando o profeta confronta Davi, Davi diz o quê? Pequei, Deus. Na hora o profeta diz: Deus já te perdoou. Na hora, Deus já te perdoou. Mas a criança vai morrer. Por causa do pecado de Davi, morreu o filho dele com a Batseba. Aminon estuprou a própria irmã, os 2 filhos de Davi, por parte de pai, né? Camarada estuprou a própria irmã, filha de Davi. O Absalão, filho de Davi, para se vingar, matou Aminon, filho de Davi. Absalão morre depois pelo exército de Davi, e lá na frente Adonias morre também. 4 filhos de Davi morrem, e uma filha estuprada. Consequência. Depois o Davi corrige tudo e ele casa com Batseba. E de Batseba vem a linhagem de Cristo. Depois a coisa foi e deu uma ajeitada, ajeitou. Mas antes de ajeitar, a família de Davi foi destruída. Consequência. Ô pastor, está ficando pesado o clima, dá um sorrisinho, irmão. Dá um sorrisinho, calma. Eu estou explicando para você que nós sempre pregamos que o amor de Deus é incondicional, que o amor de Deus perdoa os pecados que fazemos e que vamos fazer. O amor de Deus é assim. Agora, vamos falar das consequências? Vamos falar do seu risco de morrer? Vamos falar do risco do crente de só passar por uma tragédia? Vamos falar do risco do crente de perder a família, de perder o casamento?
Camarada está lá com a esposa linda, maravilhosa, cheirosa, honesta, uma mulher de Deus, o camarada trai a mulher descobre e não quer mais saber. O camarada destruiu o casamento. Deus é testemunho do que eu vou te falar. Eu recebo uma pancada de WhatsApp de pessoas que me conhecem pelo canal do YouTube. Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu traí a minha esposa 10, 15 anos na igreja, 20 anos na igreja, traí a minha esposa. Aí a minha esposa descobriu e a minha esposa não quer mais me dar uma chance. Destruição de família, destruição de casamento. Consequência. Consequências de perdas. Pessoas perdem bens, pessoas perdem amigos por causa das consequências. Eu conheço um camarada que, olha que coisa louca, gente, cara cristão. Ele chegou para o patrão dele, ele usava o carro da empresa. E ele tinha que usar o carro só no horário de trabalho. Aí um dia ele pediu para o patrão muito gentil, ele falou assim: você pode me emprestar o carro? Eu precisava resolver umas coisas pessoais que só dá para resolver à noite. O patrão de boa vontade falou: pode. Passa um pouquinho, ele liga para o patrão: patrão, roubaram o carro. Aí automaticamente, o que ele vai fazer? Vai dar parte. Só que a cenoura comeu o coelhinho. Aí quando ele falou aonde ele estava, ele inventou uma mentira. Não, eu fui lá para resolver o negócio lá com a pessoa e tal, uns documentos importantes que ele tinha que assinar. Só que as câmeras do prédio filmou a hora que ele saiu do carro. O prédio não tinha como ele colocar o carro lá dentro. Então ele deixou o carro aqui fora, saiu de mão dada com uma amante e foi para dentro do apartamento com a amante. Quando ele volta depois do rally rola, o carro tinha sido roubado lá fora. Só que ele não contava que a câmera tivesse filmado. E a cenoura comeu o coelhinho. Perdeu o carro, perdeu o emprego, perdeu a família, perdeu a reputação. Deus deixou de amá-lo? Não. Deus continuou amando, porque o amor de Deus é incondicional. Se errou, Ele continua te amando. O problema é a consequência. Pessoas perdem as coisas por consequência do pecado. Pessoas perdem amigos por consequências do pecado. Perde amigos. Sabe por quê? Às vezes nós pensamos assim: não, a pessoa é obrigada a me perdoar. Irmão, você, sabe aquele ditado que cada cabeça é um guia? Então eu tenho um coração aberto para perdoar. Mas eu não posso obrigar ninguém aqui a ter o coração aberto para perdoar também. Eu posso insistir e dizer: não, mas Cristo mandou perdoar. Tá bom, pastor, eu sei que eu tenho que perdoar, mas não tem um texto da Bíblia que diz que eu tenho que continuar andando junto. Consequência do pecado: perda de amigos. Sabe por quê, queridos? Reputação, não é reputação não, é outra coisa. Confiança, depois que você perde, é muito difícil de resgatar. Escuta isso. Confiança, depois que você perde, é muito difícil de resgatar. Pastor, mas e Deus? E Deus? E Deus? Deus é poderoso para transformar. Só que o coração do ser humano, cada um de nós aqui tem alguns valores. Eu tenho alguns valores que podem não ser os valores que você tem. Você pode ter alguma coisa como valor que pode não ser os meus valores que eu tenho. Tem gente que pensa assim: qual que é o valor que ele pensa? Eu perdoo tudo, agora adultério, eu perdoo, mas some da minha vida. Tem gente que pensa assim: eu perdoo, mas some, não quero te ver nem pintar de ouro. Tem uns que pensam assim: não, eu perdoo e convivo. Tem outros que pensam: eu perdoo, mas não convivo. São consequências. Deus continua amando, a graça de Deus continua sobre a pessoa, o amor de Deus vai levar essa pessoa até uma transformação, mas até essa transformação, até a glória chegar para a vida dessa pessoa, a consequência. Tem a consequência. Eu sei que é uma palavra difícil, eu sei que é uma palavra pesada, mas é uma palavra para te levar a uma reflexão, para você entender que pecado é pecado, perdão é perdão, mas consequência é consequência.